1 Coríntios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 6. 1 Coríntios 2, a partir do versículo de número 6. Se você encontrou, diga amém. Assim diz a palavra de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a sabedoria dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que neles está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Pai eterno, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua santa palavra, e te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós, fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento pelo Teu Espírito Santo, para entendermos as verdades espirituais que provêm da Tua santa palavra. Pedimos isso. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento. Opera, Senhor Deus, em nossa vida, em nossa alma, poderosamente, Deus. Nós te pedimos isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meu querido irmão, minha querida irmã, a sabedoria deste mundo é diferente da sabedoria de Deus. A sabedoria propagada por este mundo é diferente da sabedoria propagada por Deus. A sabedoria vivenciada por este mundo é também diferente da sabedoria vivenciada pela igreja de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos aqui o apóstolo Paulo tratando sobre este assunto, a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. A mensagem do mundo, a mensagem de Deus. A mensagem que o mundo vive e a mensagem que a igreja de Deus, o Senhor Jesus, vive. O apóstolo Paulo está falando sobre esse assunto, enaltecendo assim a sabedoria de Deus para aquela igreja. Foi o apóstolo Paulo que plantou essa igreja na cidade de Corinto, uma cidade, digamos, plural, onde tinha várias pessoas de várias nacionalidades, de várias etnias, de várias línguas, de várias classes sociais.
havia escravos naquela igreja, mas também havia senhores. Havia judeus naquela igreja em Corinto, mas também havia gentios. Havia algumas pessoas ali naquela igreja que desfrutavam, né, de riquezas, mas também havia naquela igreja, né, pessoas pobres. Tanto é, irmãos, que essa pluralidade na igreja de Corinto trazia uma falta de estabilidade. Porque a gente olha para o texto no capítulo 1, você percebe que o apóstolo Paulo já exorta aquela igreja à unidade no versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. E aí o apóstolo Paulo, portanto, vai tratar acerca da unidade, essa unidade que está fundamentada na verdade, e essa verdade que é a sabedoria de Deus, não a sabedoria do mundo. Tanto é, irmãos, que no capítulo 1, ainda no versículo 18, Paulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Versículo 21, Paulo diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Versículo 22, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Versículo 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E aí ele então no capítulo 2 fala que ele pregou essa sabedoria que é o evangelho, e ele diz que não foi com ostentação de linguagem. Veja o que diz o versículo 1 do capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Veja, o apóstolo Paulo está defendendo a mensagem do evangelho. Diante de alguns sofistas gregos, filósofos, que estavam ali dentro daquela igreja, subvertendo a mensagem do evangelho, dizendo: a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo não é uma mensagem tão fascinante assim, eu tenho uma mensagem mais fascinante para vocês. Paulo, portanto, está defendendo o seu apostolado e a mensagem apostólica, dizendo: não foi com ostentação de linguagem, foi com sabedoria humana. Eu já apresentei a vocês Cristo crucificado. E ele fala sobre isso no versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E aí no texto que lemos, a partir do versículo 6, então o apóstolo Paulo vai apresentar para os seus leitores, com mais detalhe, a sabedoria de Deus. E como essa sabedoria envolve a igreja. E é sobre essa verdade, meus irmãos, que eu gostaria de tratar nessa noite. A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. E a primeira verdade é que a sabedoria de Deus, ela é revelada em nós pelo Espírito Santo. A sabedoria de Deus é revelada em nós pelo Espírito Santo. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Veja o que diz aí a partir do versículo 6, do capítulo 2 de 1 Coríntios. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor Jesus. Mas como está escrito, aí ele cita então o texto do profeta Isaías, capítulo 64, verso 4, e diz: nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10, juntos? Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O apóstolo Paulo, portanto, está defendendo a verdade de que a sabedoria de Deus é revelada pelo Espírito Santo na vida da igreja. Aquilo que era oculto, aquilo que estava obscuro, aquilo que não era conhecido pela igreja de Deus, pela igreja de Cristo, pelos discípulos de Cristo, agora o Espírito Santo de Deus está revelando essa verdade, essa sabedoria para a igreja. Note, meus irmãos, que o apóstolo Paulo aqui está detalhando a sabedoria. Ele está dizendo, nós falamos com sabedoria também entre os experimentados, mas não na sabedoria deste mundo, porque a sabedoria deste mundo equivale a nada. Ele diz, não porém a sabedoria deste século, versículo 6, nem a sabedoria dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Certamente o apóstolo Paulo aqui, irmãos, está de uma certa forma exortando alguns filósofos e sofistas gregos naquela comunidade de Corinto, que estavam se gloriando com a filosofia helênica e tentando subverter a mensagem do evangelho pregada pelo apóstolo Paulo na cidade de Corinto. Eles se gloriavam pelos sofismos, eles se gloriavam pela filosofia, eles davam glória a si mesmos pela filosofia que tinha, pela ideologia propagada, pela sua oratória, pela retórica. E Corinto era uma cidade extremamente influenciada pela cultura helênica, grega, daquele tempo. Então, irmãos, a lógica, os debates, a retórica, a oratória, era muito vivenciada ali naquela cultura, naquela cidade. As pessoas, irmãos, saíam de suas casas, iam para a praça para ver os filósofos ali apresentando filosofias, apresentando as verdades, a sabedoria do mundo. Eles se gloriavam nisso. No entanto, o apóstolo Paulo está dizendo, a maneira de viver. Paulo não está criticando aqui ciência, Paulo não está criticando aqui a sabedoria científica, o conhecimento científico, vocação, profissão. Paulo não está criticando isso, mas Paulo está aqui exortando, dizendo, o tipo de vida com que vocês vivem baseado em uma sabedoria humanista deste mundo equivale a nada. A cosmovisão de vida que influencia vocês, que não é o evangelho, equivale a nada. Essa sabedoria dos poderosos, que se gloriam pelo seu muito falar, pela sua oratória, retórica, isso equivale a nada. Nem a dos poderosos desta época, nem a sabedoria deste século. Tudo se reduz a nada. Mas falamos, então, Paulo diz, a sabedoria de Deus. Um modo de vida que vem de Deus, um estilo de vida que vem de Deus, a sabedoria que vai nos conduzir neste mundo, que vai nos conduzir a viver de fato na realidade, na verdade, de acordo com o Criador de todas as coisas. Nós pregamos essa sabedoria. E diz Paulo, outrora oculta, misteriosa, versículo 7, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. O que o apóstolo Paulo está dizendo, essa sabedoria de Deus que nós estamos pregando, outrora estava oculta, era misteriosa, um mistério, ou seja, o mistério é aquilo que as pessoas não conhecem. O mistério está no escuro, é uma escuridão, não há entendimento, não há clareza, não há revelação. É algo misterioso. E Paulo, portanto, está se referindo aqui, irmãos, às verdades propagadas e ensinadas até mesmo pelos profetas da antiga aliança. Sacrifícios, cerimônias, rituais, que eram sombras, coisas misteriosas.
não tão claras. Mas Paulo então diz, a sabedoria que nenhum dos poderosos desse século conheceu, estava oculta, misteriosa na antiga aliança, nenhum dos poderosos conheceu essa sabedoria. E aí Paulo então vai citar o texto do profeta Isaías dizendo, nem olhos viram. O quê? Qual é o contexto? A sabedoria. Nem olhos viram essa verdade que muda a vida. Nem olhos viram isso que conduz a vida do homem, da mulher, em uma sabedoria transcendente, em uma sabedoria eterna. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, estava oculto na antiga aliança, era apenas sombras na antiga aliança, eram coisas misteriosas na antiga aliança, mas diz então a palavra de Deus no versículo 10, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, aquilo que estava oculto na antiga aliança, aquilo que era misterioso na antiga aliança, aquilo que estava lá nas sombras da antiga aliança, que nenhum dos poderosos conhecia, essas verdades da antiga aliança que eram verdades misteriosas, sombras, coisas que estavam ali ocultas diante da revelação, diante do entendimento, diante do conhecimento das pessoas, que diz a palavra que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que é essa sabedoria, diz a palavra, mas Deus nulo revelou pelo seu Espírito Santo. Esse texto, portanto, irmãos, não está tratando aqui do céu, porque a gente utiliza esse texto para falar muitas vezes do céu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que está no céu. Então é uma coisa incomparável, e de fato é uma coisa incomparável, de fato a gente não sabe em sua plenitude como será o novo céus e a nova terra. No entanto, esse texto não está tratando da eternidade por vir. Esse texto, irmãos, está tratando da eternidade que veio. Jesus Cristo, que foi revelado pelo Espírito Santo em nossa vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas o Espírito Santo de Deus nulo revelou. O Espírito Santo de Deus abriu a nossa mente para entender. O Espírito Santo de Deus abriu o nosso coração para receber. O Espírito Santo de Deus abriu os nossos ouvidos para nós ouvirmos. O Espírito Santo de Deus abriu os nossos olhos para enxergarmos, porque Ele, o Espírito Santo de Deus, revelou este mistério. Revelou essa sabedoria. Que mistério é esse? Que sabedoria é esta? É Cristo Jesus. Porque veja o que diz o versículo 8, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado quem? O Senhor da glória. Essa sabedoria aqui, irmãos, se chama Jesus Cristo, que foi revelado em nosso coração pelo Espírito Santo. E foi revelado em nossa alma pelo Espírito Santo. Quando o profeta Isaías, portanto, se levantou como um arauto em Israel, dizendo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo, portanto, pega o texto do profeta Isaías e diz, esses olhos que não viam, os ouvidos que não ouviam, agora, pelo Espírito de Deus, nós podemos ouvir, nós podemos enxergar, e nós ouvimos Cristo, enxergamos Cristo, porque Ele é a sabedoria de Deus para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem ouvidos ouviram. Mas agora, irmãos, os nossos olhos veem, os nossos ouvidos escutam. Você lembra o que Jesus Cristo falou para os seus discípulos? As minhas ovelhas ouvem a minha voz.
sabem quem eu sou. A revelação aqui, irmãos, de fato é uma revelação. A palavra é revelação. Mas não é revelação de novidades. Não é revelação de misticismos. Não é revelação de profetadas que existem por aí sem nexo com a palavra de Deus. A revelação aqui é uma revelação bíblica. Paulo está dizendo que o Espírito Santo de Deus revelou Cristo a nós. É o que também nós chamamos de vocação eficaz. Para quem gosta de teologia, há um autor chamado Bavinck, em sua dogmática teológica, ele afirma que o fato de Deus, pelo seu Espírito, chamar pecadores ao arrependimento, mediante a pregação do Evangelho, se chama vocação eficaz, ou chamado interno do Espírito Santo. É quando então o Espírito Santo está trabalhando em nosso coração. Ao ouvirmos a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo está abrindo os nossos ouvidos para ouvirmos essa verdade. O Espírito Santo está abrindo os nossos olhos para enxergarmos a Cristo pela mensagem do Evangelho. O Espírito Santo está fazendo uma cirurgia em nosso coração, a fim de que o Espírito Santo de Deus, venha em nós e ponha em nós um coração novo, um coração regenerado, um coração transformado, avivado pela palavra de Deus, que conhece agora a Cristo. E isso é uma obra do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Porque esse conhecimento, esse entendimento da palavra do Senhor, conhecer a Cristo, saber quem Ele é, isso, irmãos, não é conquistado pelas mãos humanas, não é alcançado pelos nossos méritos, não é conquistado pelos nossos esforços. Os poderosos desse mundo não o conhecem, porque não é comprado pelo dinheiro de poderosos, mas é revelado unicamente pelo Espírito Santo de Deus. E glória a Deus por isso, porque à medida que a gente vai pregando o Evangelho, o Espírito Santo de Deus está chamando pecadores ao arrependimento. À medida que a gente vai falando de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus está destampando os ouvidos para as pessoas ouvirem e entenderem a verdade do Evangelho. À medida que você vai falando de Jesus Cristo para outras pessoas, o Espírito Santo de Deus também está trabalhando, chamando os seus eleitos, os eleitos de Deus, para que Ele também, pela palavra dEle, as pessoas possam conhecer a Cristo e entender quem Ele é. Outrora oculto, mas agora revelado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que a palavra de Deus, irmãos, está aqui declarando. Veja, o Espírito revela a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é revelada pelo Espírito Santo. Segunda verdade, meus irmãos, a sabedoria de Deus, além de ser revelada, ela é aplicada pelo Espírito Santo. Porque veja o que diz o texto, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que neles está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Paulo está dizendo, o homem natural conhece as coisas naturais. Então, para que surja o homem espiritual, então tem que ter o quê? Uma intervenção do Espírito de Deus. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O que Paulo está aqui afirmando é o seguinte: você é um homem natural, uma mulher natural, né? Natureza humana. Jamais você entenderia as verdades do Evangelho espirituais se o Espírito de Deus não aplicasse essa verdade no seu coração. Porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Veja o que diz o versículo 18. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, nós recebemos o Espírito de Deus
para que de fato a gente entenda as coisas espirituais, para que de fato a gente compreenda as coisas espirituais, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Ou seja, é o Espírito Santo que revela a sabedoria de Deus, mas é o Espírito Santo também, meu querido irmão, que aplica essa sabedoria no nosso coração. Que aplica essa sabedoria no nosso coração. Se não houver uma intervenção do Espírito Santo de Deus, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Porque quem traz vida para a sua vida, quem traz alento verdadeiro do alto para o seu coração, quem abre a sua alma para alimentar a sua alma, quem faz isso não é a teologia, não é a explicação, mas é o Espírito Santo de Deus, tratando sim da teologia bíblica, da palavra de Deus, da doutrina, tratando dessas verdades e aplicando essas verdades na sua alma, no seu coração. Quando a gente pensa sobre isso, nós entendemos esse conceito de que você pode falar, você pode pregar, eu posso falar, eu posso pregar, eu posso anunciar a palavra de Deus, mas se o Espírito Santo de Deus não aplicar essa verdade no seu íntimo, no seu coração, e quando aqui eu me refiro em aplicação, eu me refiro na atuação do Espírito Santo, tratando dessas verdades em seu coração, se ele não fizer isso, de nada adiantará. Porque quem concerne, quem dá poder à palavra é o Espírito Santo. Quem transforma o coração mediante a palavra é o Espírito Santo. Quem muda a mentalidade mediante a palavra é o Espírito Santo. E Paulo fala justamente isso nos versículos anteriores, no capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A minha palavra foi demonstração não de sabedoria humana, mas do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo. Para quê, Paulo? Diz Paulo no versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É por esta razão, meu querido irmão, que todas as vezes que nós estamos aqui reunidos para ouvir a palavra de Deus, nós cremos que nós não estamos apenas ouvindo aqui a voz de um pastor, a voz de um homem, mas nós cremos que nós estamos aqui recebendo também o poder do Espírito Santo, a demonstração do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo em nossa vida, para que através da mensagem, o Espírito Santo de Deus transforme, liberte, traga consolo, avivamento, restauração, renovo. É o poder de Deus para a nossa vida. Não é apenas exposição teórica, teologia para a mente, pensamento doutrinário. Vai além disso. É também fogo no coração. É também, irmãos, enchimento do poder de Deus. É também dependência do Espírito Santo, para que esse púlpito aqui na IPBU não seja apenas um púlpito teológico, teórico ou doutrinário, mas que esse púlpito seja um púlpito avivado pelo Espírito Santo de Deus, a fim de que as pessoas possam conhecer não uma sabedoria, mas possam conhecer o poder de Deus, para que a nossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E sim no poder de Deus. É até engraçado um presbiteriano falando sobre o poder de Deus. Mas isso está de acordo com a nossa tradição, irmãos, reformada. Fundador do presbiterianismo, John Knox, lá na Escócia, um homem de oração, passava as horas em oração, dependendo do Espírito Santo de Deus, dizendo para Deus: dai-nos a Escócia, dai-nos a Escócia, dai-nos a Escócia. Dá, Senhor, a Escócia, senão eu morro. A rainha Elizabeth,
tinha mais medo de quando John Knox dobrava os seus joelhos para orar do que todos os exércitos da Europa. Um presbiteriano. Quando a gente olha, irmãos, para os puritanos, avivalistas, porque quando a gente pensa na história da igreja, e quando a gente vai para ali, século 17, 18, quando a gente vai analisar os grandes avivamentos que aconteceram ali na Inglaterra, na Nova Inglaterra, hoje, Estados Unidos, eram puritanos, homens piedosos, conhecedores da palavra, mas que ardiam por dentro, por anseio da presença de Deus, que oravam e que buscavam a presença de Deus. Um deles, por exemplo, George Whitefield, um calvinista, reformado, mas que pregava a palavra de Deus como um trovão. Há um autor chamado Stephen Lawson, que comentando a história de Whitefield, ele diz que Whitefield pregava nas ruas ali de Londres com poder do Espírito Santo, teologia em chamas, porque ele entendia que só o Espírito Santo de Deus podia mudar vidas, transformar pessoas, mas não apenas vidas foram transformadas. Diz os historiadores e diz a história que um avivamento varreu a Inglaterra naquele tempo. Milhares de pessoas foram transformadas e convertidas pelo poder de Deus e pela pregação de George Whitefield. Conta Stephen Lawson que em uma de suas pregações, Whitefield estava pregando. E aí, pensando na seriedade da pregação, no momento que é a pregação, que é a demonstração do poder do Espírito Santo, Deus está atuando na pregação, e ali, uma pessoa, naquela pregação, talvez por causa do trabalho, cansado, começou a fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça, ficar sonolento na pregação. E aí o Whitefield chegou e bateu seus pés no chão e bradou dizendo: acorde! Porque nós não estamos diante de homens, nós estamos diante de Deus, do poder de Deus. É o Espírito Santo também que aplica a mensagem no coração do pecador. Veja, por exemplo, Jonathan Edwards, calvinista, reformado. Ele disse: é luz da mente, mas também é fogo no coração. Nós precisamos, irmãos, ter isso, ter teologia, doutrina, seriedade bíblica, firmeza teológica, mas também nós precisamos do poder do Espírito Santo, precisamos da dependência do Espírito Santo, precisamos da atuação do Espírito Santo em nossa vida, precisamos nos encher cada vez mais da presença de Deus na nossa vida. Terceira e última verdade: o Espírito Santo, primeiro, irmãos, revela a sabedoria de Deus. Segundo, aplica a sabedoria de Deus. O Espírito Santo também, irmãos, direciona a sabedoria de Deus na nossa vida. Veja o que diz o texto, versículo de número 14. Aliás, 13 em diante. 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
O Espírito Santo, portanto, está dizendo aqui, irmãos, Paulo, falando acerca do Espírito Santo, dizendo, ó, a sabedoria, portanto, de Deus, ela é direcionada em nossa vida pelo Espírito Santo. O homem natural não conhece, mas o Espírito Santo não apenas revela, aplica e direciona. A direção dada pelo Espírito Santo, mediante a palavra, para o mundo, é loucura. Paulo diz isso no versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. O mundo vai dizer, você viver de acordo com a palavra de Deus é loucura. Você viver de acordo com o Espírito Santo falando na palavra, isso é fundamentalismo. Você viver de acordo com o Espírito Santo de Deus falando na palavra para você, você está sendo aí louco, né? Fé é falta de sabedoria, alguns dizem. O mundo não entende, é loucura para o mundo. No entanto, irmãos, o Espírito de Deus está direcionando a nossa vida, conduzindo a nossa vida. Aquilo que é loucura para o mundo, para nós, é poder de Deus. Aquilo que o mundo não entende, para nós a gente entende. Aquilo que para o mundo é chacota, para nós é glória. Porque ele está dizendo, nulo revelou para a nossa glória, versículo 7. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, viver o Evangelho, viver a verdade, ser conduzido pela verdade, ser conduzido pelo Espírito Santo, isso é glorioso. É majestoso, o mundo não entende, é loucura para o mundo, mas para nós, irmãos, é a direção de Deus. E talvez você esteja numa bifurcação da vida, a atender as coisas do mundo, a atender a voz do Espírito Santo falando na palavra. Eu digo para você, atenda a voz do Espírito Santo falando na palavra. Seja conduzido pelo Espírito Santo, seja conduzido por Ele atuando na palavra. E aqui é importante que se diga isso. Não é o Espírito Santo longe da palavra, porque em nenhum momento das Escrituras a gente vê o Espírito Santo atuando longe da palavra. Se atuar longe da palavra não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem para testificar a palavra, para revelar a palavra, para revelar Cristo. Aqueles que dizem que receberam uma revelação do Espírito Santo, que não está fundamentado na palavra, é misticismo, é sincretismo. E não caia, meus irmãos, essas profetadas de pessoas que dizem que estão sendo guiadas pelo Espírito Santo, mas que não está fundamentado na palavra de Deus. É o Espírito Santo falando na palavra. É o Espírito Santo te conduzindo na palavra. É o Espírito Santo te orientando na palavra. É o Espírito Santo revelando para você a palavra. É o Espírito Santo aplicando a palavra. É o Espírito Santo te dizendo como você deve viver de acordo com a palavra. É o Espírito Santo atuando na sua vida através da palavra. É o Espírito Santo falando na palavra. É o Espírito Santo conduzindo na palavra. É o Espírito Santo falando como você deve viver na palavra. Não é a sabedoria do mundo, mas a sabedoria de Deus sendo conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. Por que isso vai ser eficaz na nossa vida? Visto que o homem natural não entende as coisas espirituais. Ele vai dizer, porque nós não somos apenas, do ponto de vista humano, nós não somos apenas deste mundo, mas nós somos de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Veja o que diz o texto, o final. Versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. O mundo não conhece essa mente. O mundo vai dizer para você, você é louco, meu irmão. Siga o óbvio. E você vai dizer, eu sigo a Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu não vou andar de acordo com o mundo, eu vou andar na contramão deste mundo. Porque o Espírito Santo me conduz
a viver a sabedoria de Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar.